RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Tempo para o jornal a estar aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos da atualidade. Responsáveis da companhia Bestfly justificam sua retirada das operações em Cabo Verde. Tem a ver com a perseguição da Agência de Aviação Civil à empresa. Partidos políticos interpelam o Ministro da Educação sobre o sistema de ensino em Cabo Verde e a situação laboral dos professores. O Presidente da República recebe título professor honoris causa pelo Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo. Renovamos vossos, muito boa noite. Vamos ao desenvolvimento. Os responsáveis da companhia Bestfly justificam a sua retirada das operações em Cabo Verde. Tem a ver com a perseguição da Agência de Aviação Civil à empresa. Um exclusivo que a Rádio Cabo Verde conseguiu há momentos com o jornalista Moisés Eva. Sim, muito boa noite. Nuno Pereira, que é o homem forte da Bestfly, concedeu uma entrevista há minutos à Rádio Pública. Ele começou por salientar que nas últimas semanas houve dificuldades com o aparelho, tendo em conta que houve então problemas de manutenção, mas também recordou que um outro aparelho desde setembro tem estado também com problemas no motor, que a companhia alugou um avião na África do Sul, mas que as autoridades aeronáuticas não concederam a tal licença para que o aparelho então operasse no arquipélago. Nós, como uma medida de contingência, alugamos um avião na África do Sul, a operadora Semer, para cobrir as nossas rotas em Cabo Verde. Inicialmente tivemos uma aprovação de 10 dias da AAC, só que o processo de entrada em serviço do avião atrasou um pouquinho por causa das autorizações de sobrevoo e por causa da parte dos pagamentos e tudo mais. E quando o avião chegou a Cabo Verde, na terça-feira da semana passada, fez ontem uma semana, a AAC não permitiu que o avião voasse. Nós tentamos saber o que se passava através do pessoal que está em Cabo Verde permanentemente, e apesar de nós termos submetido toda a documentação há cerca de 3 semanas, a AAC diz que não estava o contrato em conformidade. E o nosso entrevistado fala em perseguição. Neste momento a AAC vai ouvir, e o problema de Cabo Verde é que nunca houve ninguém que teve a coragem de assumir o que se passou. E eu deixo para todo mundo pensar, 10 anos de aviação em Cabo Verde, quantas companhias aéreas passaram por Cabo Verde? Todas elas falharam. A Bestfly demonstrou durante um período de 1 ano e meio. Antes da AAC, não sei por que motivo mudou, não sei se por motivos políticos, se o que foi, mudou o comportamento perante a nossa presença em Cabo Verde. Nós demonstramos que nós éramos capazes de fazer um serviço de excelência. Eu devo lembrar, Sr. Moisés, que enquanto estivemos no período emergencial, nós em 6 meses fizemos 1.200 horas de voo. Fizemos cerca de 200 evacuações médicas e tivemos um único atraso. Depois de ter... Honestamente, não sei o porquê. Se me perguntar o porquê, eu não lhe consigo dizer. Mas que realmente alguma coisa se passou. Que houve uma mudança de atitude perante a nossa presença em Cabo Verde, houve. E isso levou a que o nosso Embraer 190 estivesse em Cabo Verde durante 18 meses. 18 meses. E não fôssemos capazes de pôr o avião a voar. Isso é completamente ridículo, é completamente inaceitável, não faz sentido absolutamente nenhum. Nuno Pereira adianta que foram momentos que classifica de horríveis em Cabo Verde. Uma entrevista para desenvolvermos no Quarta Noite de logo mais. Portanto, um assunto que os nossos ouvintes podem acompanhar em detalhes logo mais nesse programa com Moisés Évora,
quarta noite. O grupo parlamentar do PCV levou esta tarde ao Parlamento uma interpelação ao Ministro da Educação sobre a situação dos professores, nomeadamente as reivindicações da classe docente. Na voz do deputado Carlos Rodrigues, a bancada do PCV, que disse que a situação da classe só pode ser resolvida pelo Governo e, para isso, o Executivo deve cumprir os compromissos assumidos com os seus representantes. Nos últimos anos, o mês de abril e a data comemorativa do Dia do Professor têm sido ensombrados pela grande onda de descontentamento por parte da classe docente e dos sindicatos que têm reagido com greves e manifestações. Apesar desta situação, o grupo parlamentar do PAICV parabeniza os professores cabo-verdianos pela dedicação à causa da educação, pelo empenho por um melhor processo de ensino-aprendizagem e por serem a pedra angular de todo o sistema educativo do nosso país. O grupo parlamentar traz a esta casa parlamentar, neste mês dos professores, mais uma vez, a situação dos professores, nomeadamente as reivindicações da classe docente, sendo certo que apenas o Governo pode resolver esta situação e cumprir com os compromissos feitos com esta importante classe profissional. O Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Educação, realizou obras de construção de novas escolas e de remodelação de infraestruturas escolares, representando um investimento superior a 1.700.000 contos, sem contar com o campus da UNICEV na Praia, afirmou esta tarde na Casa Parlamentar o Ministro da Educação, durante a interpelação ao Governo sobre as políticas de educação em Cabo Verde, respondendo às questões da bancada do PCV. Amadeu Cruz falou do programa do Executivo que visa a formação contínua e inicial de professores, acrescentando que o seu Ministério assumiu como prioridade e está prestes a concluir a regularização das pendências dos professores, garante aquele governante. Albertino Brito. O Ministro da Educação garantiu que foram instalados centros de formação à distância em todos os concelhos do país e foi elaborado o Plano Nacional de Formação Contínua dos Professores e, em articulação com as universidades, estão a trabalhar visando a atualização e a adequação dos planos curriculares dos cursos superiores. Amadeu Cruz, sobre a classe dos docentes, assegura que o Governo já resolveu a maior parte das pendências que afetaram a carreira dos professores. Mais de 2.150 professores que obtiveram o grau de licenciatura foram reclassificados em cumprimento dos nossos compromissos, o que representa um impacto de 500.000 contos por ano. Mais de 2.100 professores foram contemplados com subsídios por não redução de carga horária, que representa um aumento de rendimentos acima de 15% para esses professores. Mais de 3.700 professores beneficiaram das medidas de transição, progressão e promoções com impacto superior a 250.000 contos por ano. Ou seja, nos últimos anos o governo cabo-verdiano investiu mais de 800.000 contos por ano para regularizar as pendências deixadas de acumular. Por outro lado, foi celebrado protocolo com a IFH, que permitiu aos professores a aquisição de habitação própria em vários condomínios da IFH, em diversos concelhos do país, em condições bastante favoráveis. Portanto, o programa de governo está igualmente a ser cumprido nesta matéria, pelo que, estando o essencial das pendências regularizadas, tal como tínhamos assumido, desencadeamos o processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente e estamos em diálogo com os sindicatos, visando entendimentos sobre a atualização da tabela remuneratória dos professores, que significará o aumento salarial cujas propostas serão apresentadas para aprovação até junho. O Ministro da Educação reconhece que não há sistema educativo sem professores e sem alunos, pelo que há que haver um equilíbrio dentro do sistema, mas sempre dignificando a carreira dos docentes. Era o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, esta tarde no Parlamento, reagindo à interpelação ao Governo sobre as políticas da educação em Cabo Verde e aproveitou para fazer o ponto da situação do programa do Executivo cabo-verdiano para esta legislatura iniciada em maio de 2021 para os setores da educação e ensino superior. A deputada do CID questionou o Ministro da Educação sobre a qualidade do ensino na sua intervenção em Cabo Verde, quando faltam 6 anos para o país cumprir os compromissos da ODS no setor. Para Zilda Oliveira, Cabo Verde está a andar em contramão com esses objetivos. Estamos a 6 anos do cumprimento da Agenda 2030 e o último relatório nacional voluntário sobre a implementação dos ODS
mostrou que o número significativo de alunos apresenta dificuldades significativas na leitura, na língua portuguesa, na interpretação, na matemática, disciplinas básicas para a construção dos conhecimentos posteriores. Senhor Ministro, para conseguirmos esse alinhamento pretendido aos países da OCDE, deveríamos ter começado pela valorização da profissão professor. Os responsáveis por colocar em prática a reforma educativa, qualquer reforma educativa. Deveríamos ter começado por conferir autonomia às escolas e aos professores, pela flexibilização curricular, pela diferenciação curricular, conteúdos e horários, por apostar na aprendizagem ativa, por reduzirmos o número de provas durante o ano e de exames no final do ano, valorizando para efeito de nota final a progressão do aluno. Parece que nós vamos em contramão. Pela parte da bancada do MPD, a deputada Antonita Vieira destacou a aposta do governo na melhoria da educação, aumentando as dotações orçamentais, que atinge atualmente cerca de 5% do PIB. Com isto, avançou a parlamentar com o propósito do ensino cabo-verdiano atingir os patamares internacionais. Nos últimos anos, com a governação do MPD, o sistema educativo cabo-verdiano registrou avanços em todos os níveis, como consequência da adoção de um conjunto de mudanças estruturantes, determinando assim dinamismo ao setor, com ganhos visíveis desde o ensino pré-escolar ao ensino superior. Este governo tem sido persistente para que, gradativamente, a educação contribua para reduzir as desigualdades sociais e combater a exclusão social através da ligação de todo o sistema educativo ao processo de desenvolvimento econômico e às empresas, fomentando a competitividade, a produtividade e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde e, ao longo prazo, ser a força e sustentabilidade e a vitalidade desta nação. No que se refere às medidas de políticas e naquilo que tem sido a visão holística deste governo, o nosso maior desiderato centra-se no alinhamento do sistema de ensino em Cabo Verde com os parâmetros dos países mais avançados, maiormente os da OCDE, sem descurar o sistema de ensino na América Latina e África. O governo tem feito um grande esforço financeiro para dar vazão às demandas do sistema educativo. A título de exemplo, o orçamento do Estado destinado à educação durante o quinquênio 2016-2020 totalizou 55,7 milhões de contos e uma média de investimento no setor de educação de aproximadamente 11,1 milhões de contos por ano, o que corresponde a uma média de 17% do orçamento geral do Estado e, em média, 5% do PIB. E o jornalista Jean Teixeira acompanhou o debate e traz o resumo das principais intervenções havidas esta tarde no Parlamento cabo-verdiano. O deputado do PSCV, Armindo Freitas, interpelou o Ministro da Educação sobre as promessas que disse terem sido feitas pelo governante em como todas as pendências dos professores seriam resolvidas até 2023. Quis ainda saber quais as soluções objetivas para resolver a principal reivindicação da classe, que é o aumento salarial. Tenho tiga de OBI, vice-primeiro-ministro e primeiro-ministro, e qualquer solução encontrada, que o Zé Quinhos conserta, para apresentar professores, linhas de interpelação, exatamente essa resposta. Relativamente a salário, qualquer salário que nenhum está da professores, aquele que está estabelecido na lei, que é salário para quadros especiais da administração pública, aquele modo que nenhum está badal, faseado ou é de uma sentada. Professores crê houve resposta, sobretudo depois de conversa que nenhum Flamengo está batendo com o Ministro de Finanças e Primeiro-Ministro. O Ministro da Educação reafirmou o compromisso na resolução das pendências e disse que está a cumprir. Quanto a acertos com o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, Amadeu Cruz diz ser um processo normal e que acontece em qualquer parte onde se faz uma governação séria e responsável. Estamos a trabalhar no sentido de chegar a uma convergência com os sindicatos, com aqueles que estão disponíveis, mas nós temos que perguntar aqui aos deputados do PICV já agora, se estão de acordo com o aumento salarial para 107 contos, imediatamente com efeitos a partir de 1 de janeiro. Se estiverem de acordo e se conseguirem demonstrar onde é que vamos buscar cerca de 2,4 milhões de contos, este ministro estará na disponibilidade de implementar
a sugestão. É um partido que pode amanhã exercer a governação do país. Nós temos que ser responsáveis. Eu prefiro manter esta seriedade, de dizer aos professores aquilo que é possível no quadro negocial, do que estar a alimentar, assim como alimentaram no passado o 13º mês e depois não deram, mas eu não faço isso. O deputado MPD Euclides Spina recorreu ao passado, afirmando que o principal partido da oposição, quando era governo, deixou o registro vergonhoso de 8 anos de pendências. Estamos perante um ministro que é conhecido de todos os professores cabo-verdianos como ministro trabalhador, de palavra e comprometido, e tem estado a cumprir com as promessas feitas aos professores cabo-verdianos. E é porque tem estado a cumprir que os professores cabo-verdianos e alguns sindicatos bem identificados estão a exigir cada vez mais. Também há uma confusão aqui que o senhor deputado fez, o senhor deputado Armindo Freitas, que disse que querem equiparação do salário do professor ao pessoal do quadro especial. Quadro especial são os assessores contratados pelos titulares dos cargos políticos e tem uma tabela salarial diferenciada, desde do motorista até os conselheiros. Portanto, eu acho que o senhor deputado deveria rever os seus conceitos, como um professor deve ser rigoroso naquilo que diz. Muito obrigado. A deputada Taucide Dora Pires levantou a questão de professores que foram para a reforma sem as reclassificações feitas, estando a usufruir de baixas remunerações. Na sequência das reclassificações e da resolução das pendências, gostaríamos de saber em que pé está a retificação das pensões dos aposentados no que concerne aos direitos adquiridos que não foram levados em consideração para a reforma, e dos professores também que reformaram e que perderam as suas promoções e progressões, que estão a receber um salário baixo. O ministro Amadeu Cruz disse tratar-se de uma questão que, em concertação com outros departamentos governamentais, será analisada para se fazer as necessárias correções. A questão da qualidade do ensino foi levantada pela deputada do PCV, Carla Carvalho, que disse que o governo retalhou a UNICV, fechou a ECA em Santiago Norte, não tendo criado condições para a sustentabilidade e a qualidade, no sentido de os professores poderem trabalhar da melhor forma e ensinar os alunos e estes poderem competir da melhor maneira neste mundo global. No que tange à qualidade do ensino, o ministro Amadeu Cruz disse que as reformas estão em curso e que os resultados vão aparecendo de forma paulatina e nunca de forma imediata. Disse ainda que o governo não mandou fechar as universidades, mas sim fez reestruturações, pensando sempre na melhoria e a qualidade do setor, mas realçou que o governo não tem interferência na gestão das universidades, gestão que, segundo Amadeu Cruz, é autónoma. Os trabalhos no Parlamento prosseguem esta quinta-feira. E o Presidente da República, José Maria Neves, recebeu hoje o título de professor honoris causa pelo Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo. Segundo o Instituto, esta atribuição se deve ao papel que José Maria Neves teve no acesso à melhoria da educação e no reforço da cooperação institucional entre Cabo Verde e Portugal. Aníria Teixeira. Foi ao som de Somos Livres que José Maria Neves foi recebido no Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo, numa cerimónia em que o Instituto lhe atribui o título de professor honorário, no papel que, segundo a instituição, o atual presidente teve no acesso à melhoria da educação no país e no reforço da cooperação institucional entre Cabo Verde e Portugal. Neste momento de celebração, queremos expressar a nossa profunda admiração pelo impagável compromisso com o progresso de Cabo Verde e de toda a sociedade. A sua liderança visionária e dedicação incansável tem sido uma fonte de inspiração para todos nós. Ao conferir este título de professor honorário, reconhecemos não apenas as suas realizações intelectuais e profissionais, mas também a sua notável humanidade e compromisso com os valores mais nobres da dignidade humana que são vários da nossa comunidade. Durante a sua intervenção, José Maria Neves não se esqueceu de evocar a importância que o 25 de Abril teve no processo de abertura da liberdade em Portugal e que permitiu que países como Cabo Verde escrevessem a própria história, considerando que receber o título no ano em que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril é gratificante. Por isso é gratificante para mim poder receber esse título honorífico neste momento ímpar da nossa história. O 25 de Abril foi luminoso. Espero que estas comemorações nos permitam
fazer as reflexões e conseguir não fazer isso para podermos enfrentar os desafios que temos pela frente. O Presidente da República está em Portugal a convite do chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, para participar nas celebrações do 50º do 25 de Abril. José Maria Neves participa também, na noite desta quarta-feira, nas celebrações alusivas à data no município do Seixal, uma localidade com uma comunidade expressiva de cabo-verdianos em Portugal. Só neste momento, 19 horas mais 20 minutos. Caros ouvintes, estão em sintonia com a Rádio Cabo Verde na apresentação do Jornal da Noite. Vamos dar continuidade ao nosso jornal. Vamos agora para a Ilha da Boa Vista, onde a Arieta Barros nos está a acompanhar a visita de uma delegação do Ministério da Família e da Solidariedade. Portanto, como estávamos a dizer, terminou hoje na Ilha da Boa Vista a missão conjunta da Secretária de Estado da Inclusão Social com a Unicef e o ICA para analisar, isto na Boa Vista, a situação das crianças e dos adolescentes na ilha. Lídia Lima apontou como desafio a necessidade das instituições trabalharem de forma concertada, promovendo espaços de reflexão e traçar estratégia de intervenção conjunta. Por seu lado, o representante da Unicef, David Merton, sublinhou a questão das crianças na rua na Ilha das Dunas. Arieta Barro. Terminou esta quarta-feira a missão da Secretária de Estado da Inclusão Social, da Unicef e do ICA à Ilha da Boa Vista para analisar a situação das crianças e adolescentes. Lídia Lima diz estar otimista em relação ao trabalho que tem sido feito pelo Governo para dar as respostas necessárias na área da infância, mas sublinhou novos desafios apontados pelos operadores turísticos e parceiros locais. Nomeadamente a necessidade das instituições trabalharem de forma concertada, de promoverem aqui espaços de reflexão periódicas que possam ou espaços periódicos de reflexão, onde possam abordar as dificuldades, as necessidades e possam também traçar estratégias de intervenção conjunta. Temos essas dificuldades aqui em termos de uma efetiva articulação entre os serviços. Temos várias atuações que são feitas e intervenções que são feitas, mas de forma isolada. Precisamos estabelecer efetivamente uma rede de parceiros aqui na área da infância para que possamos responder atempadamente e de forma mais célere às necessidades que se prendem com as problemáticas que atingem as nossas crianças. A Secretária de Estado da Inclusão Social anunciou que, tendo em conta as necessidades apontadas, o ICA vai ser reforçado com uma nova estrutura. O representante da Unicef sublinhou a importância das missões conjuntas, uma vez que permitam ter a mesma compreensão dos ganhos alcançados no domínio da proteção das crianças, mas também dos desafios, como o das crianças na rua. Aqui na Ilha de Boa Vista, acho que a situação das crianças na rua é um desafio, mas eu fico extremamente contente que o ICA vai brevemente abrir 2 centros de dia que vão permitir às crianças de estar num ambiente protegido, aprender e obter oportunidades para uma vida melhor. O ICA na Boa Vista terá o desafio de coordenar um trabalho em rede, passar a trabalhar muito mais na sensibilização das instituições, operadores e estabelecimentos turísticos e, sobretudo, com as instituições que lidam com as crianças. Palavras de Lídia Lima, que destacou ainda o desafio de abrir mais estabelecimentos para acolher crianças na ilha. O primeiro-ministro Luís Correia Silva reiterou hoje a importância da diáspora como acelerador do desenvolvimento de Cabo Verde. Luís Correia Silva falava no ato da apresentação de uma análise descritiva da saúde das comunidades cabo-verdianas em Massachusetts. Levi Salomão. De entre outros aspectos, o estudo ajuda a compreender eventuais peculiaridades na comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos que possam ter reflexos em Cabo Verde, como adianta Júlio Teixeira, presidente da Associação Médica. Há dias tive uma conversa
com um pesquisador no John Hopkins University, onde já identificaram uma distrofia retinal específica com base genética cá em Cabo Verde. Isso vai ser mais um ponto de investigação que vamos promover para saber se podemos identificar exatamente esse problema e como é que podemos apoiar na sua análise, identificação de pessoas mais jovens, que isso leva a uma cegueira. O estudo ainda está no início. Numa fase adiantada, a Associação Médica pretende também conhecer o impacto da transferência informal de doentes cabo-verdianos para o exterior. E nós queremos fazer uma avaliação através desses estudos dessa população que vai a fazer a procura de soluções da saúde. Porque o impacto econômico da nossa comunidade em contribuição para a evacuação que acontece, precisamos saber esse número. Temos a evacuação formal que vai para Portugal, mas temos uma evacuação informal que vai para a França, para Dakar, para os Estados Unidos. Qual que é esse impacto económico? Nós sabemos e precisamos saber esse número. Promover a pesquisa é, de resto, uma das missões da Sociedade de Médicos Cabo-Verdianos nos Estados Unidos, que também está empenhada em promover o avanço da medicina em Cabo Verde com ações concretas. Como é o caso, por exemplo, da educação pós-graduada em medicina, que achamos que é uma necessidade importantíssima e queremos, de facto, engajar os nossos colegas, os hospitais, as universidades, em promover esse aspecto para podermos elevar o nível de saúde em Cabo Verde. Para o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, o interesse da Sociedade Médica Cabo-Verdiana nos Estados Unidos para com Cabo Verde traduz a importância da diáspora cabo-verdiana enquanto acelerador do desenvolvimento de Cabo Verde, recurso que o país terá que potenciar para mitigar limitações com que Cabo Verde se debate. Isso significa políticas, instrumentos para não aumentar investimento de diáspora na economia cabo-verdiana, talvez investimentos muito mais produtivos, amplifica capital humano, queria agora que é centralidade de facto na área de saber, de ciência, tecnologia, investigação, na academia, nas tecnologias avançadas, boas práticas, limitações que normalmente pequenos países têm, para ser dimensão, mas para ser também estádio de desenvolvimento. Não estou compensado fora. Com facilidade. Ulisses Correia e Silva falava no ato de apresentação de uma análise descritiva da saúde da comunidade cabo-verdiana em Massachusetts, promovida pela Sociedade Médica de Cabo-Verdianos nos Estados Unidos. A associação assina amanhã um acordo de parceria, mais um, com o Hospital Agostinho Neto. Quanto à Ordem dos Médicos, está a criar condições para inscrever os médicos que integram a Sociedade Médica Cabo-Verdiana nos Estados Unidos, todos eles nas fileiras da Ordem dos Médicos, significando isso que eles estarão em condições de exercer as funções em Cabo Verde. Para terminar o nosso jornal, a engenheira Loide Monteiro é a nova presidente da direção da Associação de Mulheres Empresárias de Cabo Verde e Diáspora. A tomada de posse aconteceu esta tarde com a nova presidente a traçar como grande prioridade um plano estratégico para orientar os próximos passos nesta associação, que ainda tem como desafios reestruturar-se após o interregno causado pela pandemia. Maria José Macedo. A Associação de Mulheres Empresárias de Cabo Verde e Diáspora esteve parada devido à crise da Covid-19 e muitas das associadas sentiram na pele o impacto que a pandemia teve nas suas atividades empresariais. É o caso de Ângela Silva, que atua no setor do turismo. A minha setor é de turismo e na Covid não foi aquela área que mais foi atingido, né? E te gosto que tudo que esses problemas que está tendo de transporte. Nesse momento, até decorre uma reunião de associação de agências de viagem, precisamente para hoje a coisa que a gente foi, porque nós não estamos de mãos maradas, porque nem viagens, nem turismo.
Eunice Mascarenhas, presidente cessante, apontou que ainda falta construir uma sede que, na sua opinião, foi um grande handicap durante a sua direção e que espera que a nova equipa venha realizar e diz estarem juntas no alcance dos objetivos. O que nós, infelizmente, não conseguimos realizar foi uma sede da instituição. Este, sim, foi um grande handicap que nós tivemos e continuamos a ter até hoje, e acho que é um grande desafio. Achamos que isso era importante e quando convidamos aqui as sócias para participarem nas eleições, incentivamos muito a Lloyd para que ela concorresse e prometemos que não a deixaríamos só, e então é este o nosso objetivo. A engenheira Lloyd Monteiro definiu como prioridade um plano estratégico para nortear as ações a serem seguidas nos próximos tempos pela Associação de Mulheres Empresárias de Cabo Verde e Diáspora. A nossa primeira atividade que nos queremos desenvolver logo após tomar de posse é trabalhar num plano estratégico de associação, para não ter um instrumento de gestão que está dando orientação claro de onde que não quer bem. Refira-se que a Associação de Mulheres Empresárias de Cabo Verde e Diáspora conta com 123 associadas, mas muitas estão neste momento sem pagarem as suas cotas devido a uma longa paragem que a associação teve devido à pandemia, afirmou a presidente cessante. E quanto são neste momento 19 horas mais 31 minutos, damos por concluído no Jornal da noite de hoje, do dia 24 de abril de 2024. A todos os ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde. Marcamos encontro para amanhã. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Promoções RCV. O canto dos instrumentos.